Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. HFOF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, mas ele é um FOF, um fundo de fundos. Esse fundo, na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 77,48. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,73%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,96, ou seja, ele está com 4% de desconto. Só que na minha humilde opinião, esse fundo está com mais ou menos 22% de desconto. Lá dentro do relatório gerencial, eu vou tentar trazer esse tipo de situação aqui e explicar um pouco melhor. Ele é um fundo que é negociado com altíssima liquidez, negociando quase 1,5 milhão por dia em média. E é um fundo que vem se recuperando nos últimos 12 meses com variação positiva aí de 32%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que ele já existia antes da situação pandêmica, tá? E naquela época ele era negociado ali na faixa de R$100. Durante o final de 2019, houve muita euforia no mercado. Então, esse fundo, por exemplo, era um fundo de base 100, é como se fosse uma nota de 100, porque literalmente não havia nenhum motivo para esse fundo estar sendo negociado tão acima. Ele chegou a ser negociado ali por volta de R$125, com 25% de ágio. Veio a situação pandêmica, as suas cotas foram jogadas ali para casa de mais ou menos R$87, R$85. Depois de, entre aspas, o susto inicial, o fundo novamente ficou eufórico ali, de novo, quase chegando a R$120, mas desde mais ou menos o mês 7 de 2020 para cá, o fundo entrou numa queda gigantesca. E lá mais ou menos em mês 7 de 2022, o fundo encontrava-se a mais ou menos 70, 60 e poucos reais. No final de 2022, ali durante o período eleitoral, esse fundo esboçou uma recuperação chegando ali a R$80, mas logo após as eleições ele novamente recuou, dessa vez para até abaixo dos R$70. E aí desde março de 2023 para cá, o fundo vem no cenário de recuperação. Chegou, inclusive, passar dos R$80, teve um breve recuo e agora ele se encontra ali próximo dos R$80. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de fundos, ou seja, ele é um fundo que compra cotas de outros fundos. Ele é por prazo indeterminado, gestão ativa. Sobre as taxas, eu prefiro deixar para ver dentro do relatório gerencial. E não há que se falar de vacância para um FOF, né? Ele é um fundo que conta ali com mais de 77 mil cotistas e mais de 23 milhões de cotas emitidas. Atualmente ele está valendo 80 e ele tem um valor patrimonial de 1 bilhão e 860 milhões. E o último dividendo anunciado pelo fundo foi de 63 centavos. Mais abaixo aqui, continuando no site, a gente vê informações sobre o yield médio do fundo. Então, antes da euforia lá, esse fundo chegou a entregar 1,30, 1,20 de dividendos. Depois reduziu bastante, para 0,50. Chegou até a 0,40. E aí ele veio numa boa crescente. Atualmente ele está entregando ali entre 0,89, 0,96. E as três últimas entregas do fundo foram 0,79, 0,81 e 0,81. Nominalmente aqui a gente vê essas entregas. Então o fundo chegou a fazer entregas bem extraordinárias. Nesse momento aqui a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que o fundo, como era um momento de alta, um momento de euforia, e estava na alta, o fundo conseguia comprar e vender com lucro, Então ele tinha resultados bem extraordinários. Só que de uns tempos para cá, você pode ver que o fundo está bem mais estabilizado, né? Mas veio com a evolução dos seus dividendos, de 0,50, foi subindo para 0,55, 0,60, 62, e agora ele estabilizou-se nesse patamar de 63 centavos. Inclusive, se o fundo quisesse entregar um pouquinho mais, eu acho que ele teria condição de entregar um pouquinho mais. A gente vai ver isso também lá dentro do relatório. No último dia útil de fevereiro, eles pagaram no dia 14 de março ali 63 centavos. Pode ser que quando esse vídeo for ao ar, já esteja próximo do próximo anúncio de dividendos lá para abril. E continuando no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Nesse ponto aqui, a gente vê que o fundo não está se dando tão bem assim. Por quê? Ele está depreciado, né? E mesmo com os dividendos pagos, nos últimos 5 anos, o fundo vem com uma rentabilidade muito ruim. Então, nos últimos 5 anos, o fundo está com rentabilidade de 24%, o CDI do período 45%, o IPCA do período 32%, o IFIX 36% e o IDIV 61%.
Então o fundo vem com a rentabilidade muito, muito ruim. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix de qualquer valor. Tudo isso ajuda demais. Outra forma de apoio financeiro, todos os nossos canais contam com o clube de membros. Vá em qualquer dos nossos canais e se torne membro, ajude o nosso canal. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de ser um valor barato, você ainda apoia aqui, né? Então, considere nos ajudar. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e ainda participa do nosso grupo fechado do Telegram. Além do mais, você tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto. Já começou, né, a declaração de imposto de renda, então essa planilha vai te ajudar a organizar os ativos, vai te ajudar na sua declaração e comprando você nos ajuda financeiramente. É um produto barato, acessível, de ótima qualidade. Então compre para nos apoiar. Obrigado aí vocês que nos apoiam. Por fim, nós contamos aí com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade com um conteúdo de fácil entendimento, agregador, que além de ser muito barato e acessível, vai ajudar bastante vocês. Então compre, porque é um produto de qualidade, você ainda vai estar apoiando financeiramente o nosso trabalho. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do inscrito Jefferson Ângelo. Ele falou o seguinte: Amor, fala sobre o HFOF. Tá aqui o pedido dele sendo atendido, né? Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial. A Red costuma ter relatórios bem completos, 17 páginas, tá? Porque geralmente FOFs tem poucas páginas de relatório. Então aqui ele traz o índice e aqui ele começa com as informações. Então a gestora é a Red, a administradora também é a Red. Ele estava sendo negociado na data de fechamento lá 77, sendo que ele valia 80, ele vale 1,8 bilhões. E aqui sim estão as taxas. Ele cobra 0,60 e mais 20% de performance se eles baterem o IFIX. Para FOFs, eu acho que o IFIX é um índice justo aí para tentar bater. Então ele cobra 20% de performance nesse caso aí. Aqui ele fala sobre a questão macro. Toda essa parte eu vou pular. Mas se você tiver interesse aqui, é importante para você ver o que a gestão acha no cenário aí político, cenário macroeconômico também. Então tem bastante informação aqui nesse sentido. Continuando aqui no relatório, aqui ele fala sobre as principais movimentações. Então, no último mês aqui, de fevereiro, eles movimentaram 61 milhões. De compras foram 27,7 milhões e de venda 34 milhões e 100. Esse restante dessas informações aqui eu vou pular, mas tudo que eu estou pulando é importante que você pare e vá ler para você entender o racional do fundo. O objetivo do vídeo aqui é só te apresentar, te falar superficialmente para você entender minimamente do que se trata, tá? Aqui eles falam do retorno do fundo desde o seu início. E aí a gente vê o seguinte, corroborando com aquele gráfico que a gente viu lá no site, o fundo tem tido uma rentabilidade ruim, né? Então, assim, ele rendeu frente à cota patrimonial, que nem é cota de mercado, tá? Ele rendeu 50% desde seu início, sendo que o CDI do período foi 54%. Ele superou em pouco o IFIX. Então, assim, eu acho o fundo com rentabilidade assim, bem deixando a desejar, sabe? Então, esse é um ponto de atenção que tem que se observar. Continuando aqui, eles falam aquilo que eu falei lá atrás, os momentos que o fundo estava entregando um dividendo muito alto, né? Chegou momentos aqui em que 46% do resultado vinha por meio de ganho de capital. Então ele comprava um fundo, conseguia vender no momento de alta, isso que ele faz com facilidade. Ele estava conseguindo fazer. E aí ele não estava mais conseguindo ter esse resultado. Surpreendentemente agora, janeiro, o fundo voltou a ter um resultado alto aqui, advindo de ganho de capital. 26% do resultado foi altíssimo e a gente vai ver isso lá num outro gráfico. Vou mostrar isso para vocês na prática, o quanto que ele gerou de resultado. Continuando aqui, ele mostra os resultados do fundo, né? E aqui ele fala das suas teses de investimento. Essa parte eu vou ler para vocês. Então, o investimento em FOFs possui diversos diferenciais, dos quais eles destacam. Ponto positivo para você investir em FOF: a gestão de uma equipe profissional especializada, que realiza as análises e negociação dos ativos, a diversificação dos investimentos ao comprar um único fundo, você tem diversos ativos lá dentro, acesso a investimentos exclusivos que às vezes nós, pessoas físicas, não conseguimos comprar, possibilidade de ativismo pela gestão de forma a extrair resultado adicional. Então isso são pontos realmente positivos. E muita gente critica a questão da dupla taxação, porque você paga uma taxa aqui para esse fundo, mas acaba pagando taxa para os fundos que eles compram também. Então isso é um ponto negativo. Eu particularmente
FOF é uma classe de ativo que eu não gosto ou eu não invisto. Mas, amor, você investe sim, que eu vi lá na sua carteira, você investe sim. Atualmente eu estou investindo, por quê? Como os FOFs estão descontados, eu invisto para ganho de capital. Esse é um fundo, eu não gosto de gerar meu portfólio, tá? Eu não olho para isso, mas os FOFs que eu comprei, todos eles foram pensando em algum momento me desfazer. Então, esses foram explicitamente comprando para, no momento de recuperação deles, eu me desfazer das cotas aí e investir em outros segmentos. Então, ó, setor bancário, setor de hotéis, setor de hospitais, setor de desenvolvimento, FOFs, são classes que eu, por questões de gosto pessoal, prefiro não investir. Mas, excepcionalmente, eu estou investindo em FOFs temporariamente. Continuando aqui, ele traz aquilo que eu estava explicando lá atrás, que na minha humilde opinião, esse fundo não está só 4% descontado. Ó. Ele está no mercado atualmente 77% e ele vale 80,72%. Então ele está com 4% de desconto. E realmente você pode ver que é aquilo que eu falei, que eu corroborei lá atrás. Ó, ele está com ganho potencial de 22%. A gestão estima que se o fundo destravar todo o seu valor, todos os ativos que ele tem internamente chegarem ao valor patrimonial, o valor do fundo sobe para R$ 94. Então imagine hoje você pagar 77 e conseguir destravar lá na frente R$ 94. Esse é o racional, tá? Só que quando eu comecei a me posicionar nos FOFs, eles estavam ainda mais descontados do que esses valores atuais. Eles estavam ali 30%, 40%, 50% frente ao valor real que eles poderiam estar. Tá? Então, esses são os racionais para me posicionar em FOF, tá? Continuando aqui, hoje o portfólio do fundo está com a seguinte composição. Sem olhar individualmente para os ativos, eu gostei dessa composição do fundo. Ó. Aqui ele chama de imobiliário, mas acredito eu que isso aqui seja fundos de papel. Ó. 23% do portfólio. Aí Lages, ele tem 21%, logístico ele tem 19%, renda urbana 15%, shoppings 13% e outros 4%. Ou seja, todo esse restante aqui, teoricamente, são fundos de tijolos. Ó. Então, na minha opinião, um FOF ter um percentual alto de tijolo significa que ele tende a destravar com facilidade quando esses ativos se recuperarem, né? Consegue destravar valor. Só que eu já vou até antecipando. Eu não gosto da carteira interna dos fundos que eles investem. Então, esse aqui já é um FOF que a gente já viu que a rentabilidade já não foi essas coisas. E os ativos internos que eles possuem eu não gosto. Então, esse FOF não é das minhas preferências. Eu estou até adiantando isso. Aqui ele traz, o que eu gosto do fundo é isso. Ó. Eles trazem uma visão também geral. Então, ó, qual foi o volume captado em 2024 de todos os fundos? Então, os shoppings esse ano ó, conseguiram captar 45%. Fundos de papel conseguiram captar 27%. Lages 14%, agronegócio 8% e tal, né? E qual pipeline? Olha, tem vários fundos querendo captar. Nesse ano já se captou 5,6 bilhões e eles ainda pretendem captar 13,8 bilhões. Sendo que, olha, papel está querendo captar 28%, desenvolvimento 18%, logístico 16%, Lages 12%, FOFs 8%, híbridos 6% e diversos aí 12%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós ainda vamos ver a carteira, vamos ver o DRE dele, pra gente ver os gastos e tal. Antes da gente ir para essa parte, eu trago para vocês agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, então apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui você deixar o like no vídeo, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos, então se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí para nós o que você acha a respeito desse fundo. Você gostou das informações trazidas até aqui? Você tem ele ou está tentando comprar esse ativo para o seu portfólio? Você acha que ele é uma oportunidade frente ao desconto que ele tá hoje? Eu, de novo, repito, né? Não tenho ativo, não tenho interesse de ter, não é um ativo da minha preferência, nem a gestora, eu não tenho fundos da gestora, tá? Mas essa gestora é uma das mais bem conceituadas no mercado. Mas, eu, na minha humilde opinião, eu vejo diversos outros FOFs com carteiras que são mais do meu agrado, com também possibilidade de ganhos até superior a esse fundo. Então, eu particularmente estou de fora. Agora, bastante cuidado e atenção. O fato de eu falar bem ou mal de um fundo não significa que ele seja bom ou ruim. Esse meu ponto de vista aqui, ó, não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Bastante cuidado com isso. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar lá a 1000 inscritos. Vá lá no canal Amuf Infra e nos ajude na meta. Ó.
Já contamos com 565, já estamos quase chegando a 600. Se inscreva no canal e nos ajude aí. Muito, muito obrigado de coração. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram e sempre estou respondendo as perguntas com a máxima rapidez aí para vocês. Voltando para o relatório, eles também estão mostrando aqui a liquidez média do mercado de fundos imobiliários, tá? Então, nesse primeiro trimestre aqui, ó, os mercados negociaram uma média aí, ó, de 320 milhões por dia. Já é uma liquidez bem interessante, né? E aqui eles mostram sobre volatilidade frente à rentabilidade. Então, olha, desde janeiro de 2011 até fevereiro de 2024, o IFIX está vindo com a melhor rentabilidade, superando até o índice Ibovespa, ó. Ao passo que ele também é bem menos, ó, daqui para cá, essa linha significa volatilidade, ó. Então ele tem uma volatilidade frente ao Ibovespa bem baixa. E a rentabilidade é essa outra linha aqui, ó, quanto mais para cima, mais rentável. Então nesse período aqui, ó, segundo a gestão, né, o Ibov chegou próximo de 100% apenas, sendo que o CDI no período foi 220% e o IFIX está entre 220% e 260%. Continuando aqui no relatório, eles trazem aqui como que está a composição da carteira hoje. 98% da carteira está alocada diretamente em fundos imobiliários e eles têm 2% ali em reserva que está dinheiro parado em caixa. Qual que é a estratégia do fundo? 69% eles querem ter renda, 14% eles querem fazer giro, né, ganho de capital, e 17% é renda, mas no momento que puder eles também querem girar. Ou seja, teoricamente, 70% do portfólio, aparentemente eles não têm intenção de girar. E como que está o fundo frente ao IFIX? O IFIX, que é um índice de fundos imobiliários, hoje o IFIX possui 40 fundos de papel. Eles têm 40%, tá? Do IFIX é fundos de papel. Hoje eles têm 23% do seu fundo em fundos de papel. Só que note, eles têm mais que o IFIX, ó. O IFIX hoje só tem 9 fundos de lajes, 9% em lajes, sendo que eles têm 22%. Então eles estão acima, ó, em logístico, em papel. Eu não vou ler um por um aqui dos itens, mas de cinza, né? O IFIX ele está na frente da maioria dos segmentos, eles têm mais posição. E aqui abaixo a gente vê a carteira do fundo. Então é isso que eu não tenho muito vontade de me posicionar nesse fundo. Além do mais, o HFOF ele vive fazendo subscrições. Por quê? Pela regra da CVM, tanto para CRIs, tá? Também aqui para FOFs, nenhum ativo pode superar 10% do portfólio. Então, ó, isso aqui, esse fundo que ele investiu da própria casa, está superando. Aí ele vai, quando está perto de vencer, ele faz uma nova subscrição para ele ter prazo de novo para que em algum momento ele desfaça essa posição dele ou ele capte recurso suficiente para diluir essa posição deles. Então o HLOG é um fundo da própria casa, de logístico. O HREC também é da própria casa de fundos de papel. Eu não lembro se o HGBS também é da Red, tá? Acho que seja. Então também é da própria casa. O AAA da Red aqui, ó, que é um fundo de lajes. Então ele tem uma posição bem considerável em fundos da própria casa. Até que em relação a isso aí, para mim não é um problema. Mas assim, eu não teria alguns fundos que ele tem aqui, sabe? Não são fundos da minha preferência. Então, é uma carteira que não me agrada muito, sabe? Para eu investir num FOF, eu prefiro me alinhar a fundos que eu gosto. Agora, existe também o ponto de vista de justamente por você não gostar desses ativos, você deixar e comprar, deixar que o gestor administre, gire ou compre os ativos que você não gosta, tá? Essa tese eu não gosto, eu prefiro comprar ativos os quais eu gostaria. Então, por isso, por causa da carteira, e também a rentabilidade que esse fundo se mostrou no decurso do tempo, e eu não teria muito esse fundo. Apesar de que ele vem trazendo um bom resultado ultimamente, tá? Continuando aqui, ele fala de novo sobre resultado, vamos ver o DRE do fundo, demonstrativo de resultado deles, né? E eu vou olhar o acumulado do semestre, desse primeiro semestre de 2024. Então, nesse primeiro semestre, que aí deve ser os 2 primeiros meses, o fundo teve aí de resultados, ó, 19 milhões, sendo que 14 milhões veio de rendimento e ganho de capital 4 milhões e 700 mil. Então, você observa o seguinte, ora, se veio 4 milhões e 700 do semestre e fevereiro ele teve resultado negativo, ele chegou a ter, entre aspas, prejuízo aqui, ó, então significa que tudo isso aqui foi gerado em janeiro. A gente vai ver isso aqui mais à frente. Ele fez bastante giro em janeiro e conseguiu fazer um ótimo resultado. E as despesas do fundo, ó, foram de 926 mil nesse primeiro semestre. Então a gente vai calcular o que essas despesas representam total que o fundo receitou.
Então vamos lá, ó. 926 mil vezes 100 dividido por 19.159. Então a gente vê que as despesas estão em 4,83%. Então ótimo resultado. Porque tem distorção justamente porque ele teve um resultado atípico aí. Se a gente olhar somente em fevereiro, olha a diferença. Somente em fevereiro ele teve 1.017.000 vezes 100 para um resultado bem menor, ó, de 13.268. Olha para quanto que salta as despesas, 7,66. Isso aqui é algo mais realista do fundo. Algo que me chamou a atenção positivamente nesse fundo é isso aqui, ó. O fundo ele tem uma reserva de R$ 1,16. E aqui abaixo, eu vou até desconsiderar esse FFO, que nem todos os FOFs trazem isso, tá? Vou direto para o resultado, que é o mais interessante. Por mais que esse FFO foi o resultado gerado, o que ele poderia distribuir é isso aqui, ó. Então ele gerou de resultado 57 centavos lá em março do ano passado, mas ele entregou de dividendos 63 centavos. Então ele comeu caixa. O caixa aqui ficou em 74 centavos. Ó. No outro mês, ele gerou de resultado 58 centavos e entregou 63. Tá vendo que diminuiu o caixa? Só que olha maio de 2023. Ele gerou um resultado de 92 e entregou só 63. Fez um baita caixa. Então, ó, em janeiro, olha o quanto ele fez de resultado novamente. Ó. Ele vinha tendo resultados bem próximos da sua realidade. Ó. Até que em janeiro ele teve 1,6 de resultado e continuou entregando 63. Então as reservas, ó, que eram 78 centavos, saltaram para 1,24. E agora em fevereiro ele teve um resultado de apenas 54 centavos, mas continuou entregando 63. As reservas caíram para 1,16. Então se o fundo quisesse hoje aumentar a sua distribuição, por exemplo, tá, para 70 centavos, ele comeria, vamos supor que ele continuasse entregando, tivesse capacidade de entregar em média 63 centavos. Se ele está aumentando a reserva que ele tem, significa que um mês pelo outro ele está conseguindo sim entregar 63 centavos. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então se ele aumentasse para 70 centavos a sua distribuição e começasse a comer o caixa, significa que ele teria resultado aí, ó, por mais ou menos 1 ano e meio até a 2 anos, meio que garantido, podendo entregar 70 centavos a mais. Então assim, se a gente já viu que a gestão de forma bem tímida foi aumentando as distribuições. Lá atrás, no gráfico, eu mostrei que eles estavam entregando 50, foi aumentando tal, 60, e agora, mais recentemente, 63 centavos, que é o que ele linearizou recentemente. Então, pode ser que se a gestão tiver essa intenção, futuramente eles aumentem as suas distribuições. Ele fala sobre rentabilidade, essa parte eu costumo pular, e ele traz um glossário do que são as informações de cada um dos fundos que ele investe. Então, BTCI é de papel, fundos de lajes, fundos de shopping aqui, então, as informações de cada um dos fundos que ele investe. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos ajudam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito, muito obrigado. Vá lá no canal Amudicas e adquira os nossos e-books para nos ajudar financeiramente. Desde já, agradeço imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activate